Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly X. Então, se você é novo, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e também sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Tratar o que eu não sei. Agora, gente, não dá pra passar uma vergonha dessa e não acontecer nada. Não dá. Não, mas como é que é isso, não acontecer nada? O treinador acabou de chegar, assumiu a responsabilidade, que nem acho que seja dele. O que eu penso a respeito disso? O time estava arrumado taticamente, tanto que faz 1-0. Perfeito? Perfeito. Estava arrumado. O time do Vasco começou o jogo arrumado, só que ele não sabia da qualidade dos caras. Quando ele precisou daquela palavrinha aqui no futebol, custa caro demais, que é qualidade. Essa é a palavra que mais caro custa no futebol. Pode marcar no seu caderno aí. Pode usar se quiser, que eu não cobro nada. Então, qualidade é a palavra mais cara do futebol. E o Vasco tem pouquíssima qualidade. Tem um centroavante bom e um meia bom. Olha como eu estou sendo bondoso. E um goleiro bom. Olha como eu estou sendo bondoso. O goleiro é bom, pega umas coisas impossíveis. O centroavante é bom e tem um meia bom. Só. E niente de più. O Vasco passou uma vergonha tremenda. Parabéns, Flamengo. Parabéns. Sabe por quê? Você impõe respeito ao adversário fazendo gols, jogando bem, botando a bola para dentro, pressionando o adversário. É isso que a gente espera do Flamengo. Parabéns, Flamengo. Fez tudo o que era para fazer num jogo desse. Era para enfiar 6, fez 6. Podia fazer 8 ou 9, né? Mas fez só 6, tá bom. A maior vergonha que o Vasco da Gama já passou no confronto contra o Flamengo. Ô, Zica, ele não vou falar mais que eu já estou irritado. Ele falou ele fez só 6, que ele falou. Não, podia ter feito mais. Ou não? Só isso. A nossa amiga Paquita da Nação me mandou uma mensagem durante o jogo. Ela foi, né? Boa noite, né? Boa noite não, boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. É, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mauro Naves, Pascoal, Dani, fã de esporte. Ela me mandou uma mensagem. Esse Tite é retranqueiro, hein? Pô, era pra enfiar uns 10, pô, só ganhou de 6. Ela ficou invocada. Gente, mas tem torcedor reclamando mas, assim, ainda. Queria mais. O torcedor do Flamengo mas a verdade queria. é o seguinte, né, Dani? Assim, não é um resultado, tá longe de ser normal, porque a história do Clássico diz isso. Essa é a maior vitória do Flamengo contra o Vasco da Gama, nessa história centenária, né? Então, assim, primeira vez que o Flamengo faz 6-1 no Vasco da Gama. Então, vamos aqui debater sobre os defeitos que o Vasco apresenta, que não foi de jogo de ontem, não. Não. Tem apresentado isso durante a temporada. Tanto é que tomou de 4. Foi 4-0, né? Do Criciúma. 4-0 pro Criciúma em São Januário. Que caiu o treinador, Ramon Dias. E é aí que coloca o interino, né, o Paiva, que consegue dar uma arrumadinha, classifica na Copa do Brasil, perdeu de 1-0 pro Atlético Paranaense lá, jogando um segundo tempo até melhor do que o Atlético Paranaense, com um jogador a menos. Ganhou do Vitória em casa, aí trouxe um treinador, o Álvaro, né, o Álvaro Pacheco, que é um cara que tem no currículo dele muito trabalho como auxiliar técnico e um bom trabalho agora no Vitória, né? Que ele não terminou a temporada porque aceitou a proposta do Vasco e foi motivo de polêmica, né? Foi criticado pelo presidente do clube anterior dele, porque, claro, ele viu uma oportunidade muito grande, ver os portugueses chegando no Brasil, alguns fazendo um bom trabalho, outros fazendo trabalho muito ruins, né? Para mim, a porcentagem é de trabalho ruins dos portugueses do que trabalhos maravilhosos. Para mim, tem 2 que são exceção, Jorge Jesus e Abel. Alguns razoáveis e muitos ruins, trabalhos ruins, inclusive no Vasco da Gama. Que, para mim, essa derrota de ontem cai muito na diretoria, nessa crise administrativa. É 777, é a diretoria atual. Aí quem contratou esse treinador? Quem contratou? Não foi a diretoria que está no comando agora. Ela só deu sequência. Quem contratou foi a 777. Por que contratou? O modelo de jogo? O jeito dele trabalhar com os atletas? E que experiência que ele teve para o pessoal enxergar isso?
Desejo ter sucesso para ele, gostei da entrevista dele, gostei, humildade, buscando trazer a responsabilidade para ele, tirar dos jogadores. Eu também não concordo, a culpa não é dele. Ele é o menos culpado. Também acho. Ele teve erros por não conhecer o elenco. Ele começa com 3 zagueiros, só que o zagueiro mais rápido era o que estava na sobra. O João Vitor, que foi expulso, estava jogando de sobra. O Maicon e o Léo que estavam saindo para o combate. Então, assim, por não conhecer ainda os atletas, ele teve escolhas equivocadas. Começou com o Ryan, nem levou o David relacionado. Vamos falar sobre isso, já estou falando, mas para mim ele é o menos culpado. Eu concordo com o Tetra, assim, e acho bonito da parte dele vir a público e fazer dessa maneira, né? Porque vai ser muito questionado. Aí a gente tá vendo o momento que a torcida do Vasco começa a ir embora do Maracanã, né? Rendeu muito meme na internet, lógico, a provocação entre Flamengo e Vasco a gente já conhece de outros tempos. É a maior goleada, Mauro. Mas, assim, ele imposta o time, é o que o Pascoal falou. Taticamente, o Vasco começa de uma maneira que parecia que funcionaria. Só que tem a qualidade do outro lado, tem a hora que toma o gol e desarruma, tem muita coisa para entrar nessa equação. Não, tem, com certeza, né? Você vê, depois o Flamengo que não jogou bem, não sei se foi o Vasco também que jogou tudo isso no começo, né? Demorou foi o Flamengo se acertar, porque quando se acertou, teve muita tranquilidade para fazer as coisas. Número de finalizações, um absurdo de diferença, né? Chutou 2 vezes no gol do Flamengo, ia fazer quantos gols? O máximo 2, ia ser de 6-2. Então, assim, muita. E esse aí parece ter estrela, né? Entrou para fazer o gol que vai ficar para a história também, que é o gol, o último da maior goleada de um adversário contra outro do Flamengo sobre o Vasco. Eu não sei, eu ouvi tanta coisa de quem estava lá, né? Que um pouco ele foi vaiado, um pouco ele foi depois aplaudido. O Maracanã ficou dividido. Ficou, o Maracanã, né? No momento da substituição, algumas pessoas gritam, né? O Flamengo não precisa de você, outros aplaudem. Na hora do gol, também tem uma parte da torcida que vai. Depois a gente pode ouvir, inclusive, o Braz e falar especificamente do Gabriel, né? É claro que é muito difícil desviar o foco dele quando ele entra em campo e fecha o caixão da maior goleada da história desse confronto. O que mostra que ele Mas tem muita estrela. Coisa nesse ele tem jogo. estrela mesmo, né? Mesmo quando pisa na bola e tal, entra lá e faz isso. É todo mundo, é o que todo mundo queria ver. Ele fala, na entrevista depois do jogo, ele falou: sabe que o futebol é assim, nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer, mas comigo parece que acontece. Ele fala qualquer coisa nesse sentido, né? Mas parece que é meio isso mesmo, e acho assim, o Tite fala, só trabalho para ele voltar e tal. Trabalho, ele precisa jogar. Titular não dá para ser agora. Titular existem outros lá, né? O que Cebolinha jogou também, né? Fora o Pedro, que já vem fazendo um gol atrás do outro, tá assim, é difícil ele entrar no time. O Pedro só não joga na seleção brasileira, é impressionante. Agora, se ele continuar nesse ritmo, entra um gol aqui, ele precisa fazer gol em todo jogo também. Eu acho que ele vai acabar tendo o perdão. Acho que não vai ter uma saída antecipada e enfim, vai ficar por lá. Mas Álvaro Pacheco foi difícil a gente ouvir. Que ele falou que treinou, teve vários dias, às vezes com linha de 5, que ele falava, linha de 3 e tal. E parecia que estava dando tudo certo. Mas é porque era o elenco do Vasco contra o próprio Vasco nos treinos, né? Sim. Então, assim, faz uma diferença quando você olha para frente ali, tem todo esse pelotão do Flamengo. Enfim, uma tarde de pouca inspiração para o Vasco e inspiradíssimos. A Arrascaeta, acho que fazia tempo também que não ia fazer uma partida tão boa. Você deu tudo certo, cara. Todo mundo jogando bem e tal. Esse é um ponto interessante. Ozinho, eu fico pensando aqui, né? Pascoal também, óbvio, vamos debater tudo isso. Eu não sei, o Arrascaeta fez um gol lindíssimo, né? A calma que ele tem para esperar o momento, tirar a bola, é muito bonito. E assim, o Arrascaeta não vinha fazendo boas partidas. Isso. Não acho que tenha sido melhor em campozinho, mas acho que o Flamengo começa a acabar com as desconfianças. Como é que você vê? Vamos partir do Arrascaeta na análise individual, mas para a gente trazer para o todo aqui e pensar, o Flamengo está preenchendo as lacunas da desconfiança que estavam abertas? Olha, não é coincidência, né? O Arrascaeta, quando ele está num dia inspirado, o time cresce, o time joga. Eu concordo com você que o Everton Cebolinha também teve destaque do nível dele, que o Davi Luiz, né? Nós temos que elogiar. O Davi Luiz era um zagueiro que não estava sendo tão cotado como titular, havia até uma desconfiança, vamos dizer assim, mas ele joga bem os 2 jogos que ele fez como titular.
Achava-se até que ia entrar o Léo Ortiz, junto com o Fabrício Bruno, que acabou ficando, né, nessa negociação que não aconteceu. E ele que começa jogando, não é só o gol que ele fez, não. A liderança, os duelos, né, muito bem posicionado. Me parece que está muito bem fisicamente. O Davi Luiz fez um bom jogo também. Mas assim, o Arrascaeta, como ele é o meia, o cara que articula, que chega ali na frente, você vê que eu acho que o De La Cruz nem fez o seu melhor jogo. Fez um bom jogo, ponto. O Gerson, para mim, continua sendo aquele cara que o Tite encontrou o espaço ali. Recua o De La Cruz para perto do volante, no caso foi o Alan, depois o Eric, mas é o Gerson fazendo uma função que era do Everton Ribeiro, pelo lado direito, deu um encaixe nesse meio campo, e realmente o time ontem, quando os gols saem, o Flamengo fez 30 finalizações. Ontem você via no Arrascaeta ele querendo o jogo, pedindo a bola, chamando, correndo e brigando por cada espaço. E fez uma partidaço. E aí quando ele vai bem, todo mundo ao entorno, que são ótimos, também começa a render. Aí acontece o que aconteceu. E pega um time fragilizado, né? O Vasco, quando toma o empate e toma a virada, aí se entregou, não conseguiu mais nem puxar um contra-ataque. O Payet também não estava naquele dia especial, que é outro jogador que precisa estar bem para o Vasco ter algum lampejo de coisas positivas. O Payet não estava bem no jogo, ele optou pelo Ryan, o garoto pelo lado, depois fez uma mudança, botou o Rossi, mas foi o Verratti correndo para tudo que é lugar, se dedicando, e um Flamengo sobrando. Porque, como diz o nosso parceiro Branco, né, presidente? Isso. Jogar ganhando é bom demais, né, presidente? Fica fácil, né, Zinho? Fica todo mundo inspirado. E se o Davi Luiz estava bem do lado, o Maicon ajudou muito também a derrubar esse Vasco, né? Léo Pelé, a expulsão de Alvito. Quer dizer, setor defensivo, o Álvaro Pacheco foi perguntado sobre isso, mas evidentemente ele está chegando. Perguntaram, o que você acha que menos falhou? Ou melhor, mais falhou? Que setor que você menos gostou? E ele não quis dizer, é o meio, não quero, é o todo, etc e tal. E aí voltava, não, o erro é meu, eu que escalei, eu que fiz e tal, eu que tenho que pedir desculpas. Aí um jornalista foi bem, falou, aqui no Brasil a gente diz que ganha todo mundo e perde todo mundo, você não precisa se sentir tão culpado assim não. Os caras lá dentro também não corresponderam e tal. Mas vai ser difícil, deve estar sendo de ontem para hoje, ele imaginar o que vai fazer com o tempo que tem agora. O Vasco não vai perder muita gente, eu acho que ninguém, né? Acho que não vai perder ninguém aí, vai poder trabalhar com todo mundo. Tem o elenco completo. E essa história de reforço, tá todo mundo falando, né? O Medel não foi convocado, não? Mas esse não tá jogando, foi perguntado e ele foi direto. E o cara deu bons números. Mas o jornalista deu bons números, que com o Medel tinha sofrido um gol e seu Medel sofreu não sei quantos e tal. Tipo assim, por que ele não tá tendo oportunidade? Era até um jornalista chileno. Ele meio que falou, eu tenho lá 36 jogadores, eu tenho que fazer as minhas escolhas, eu escolhi. Tipo assim, o dia que ele estiver bem, eu escolho ele, mas deve ter achado que ele não estava bem nos treinos. O Medel tem uma questão de bastidor que ele ficou muito ligado à gestão anterior, inclusive próximo no sentido de ajudar, sim, mas isso fez com que ele ficasse estremecido com parte do elenco. Então, parte dos jogadores não ficou satisfeita com a maneira como ele se colocou na gestão anterior. Então, também tem essa questão em relação ao Medel. Agora, peraí, deixa eu só entender uma coisa. Foi o Vasco que facilitou, então? Não foi o jogo que estava se esperando do Flamengo? Não, a junção das duas coisas. Um time muito inspirado do lado e outro muito pouco do outro. Aí vira 6-1, vira história. Não, 6-1 ficou barato, hein, gente? Vira história. O pessoal do Vasco sabe do que eu estou falando. A torcida do Vasco sabe do que eu estou falando. Ficou de graça tomar 6. Podia ter tomado 12 ontem. Seria a maior vergonha da história. Ontem já foi a maior vergonha da história do Vasco. Esse clube centenário maravilhoso que tem uma torcida espetacular. Agora... Não, Maicon, tem muita coisa errada, né? Tem muito posicionamento errado, tem muito domínio errado, tem muita bola errada, tem muita saída de bola errada. O Vasco tem muita coisa errada. E a tendência de estando nesse... Aí o Zinho tem razão, deixa eu até me aproveitar dessa fala do Zinho, porque essa confusão... Quem pensa que a confusão administrativa não chega no vestiário? Mentira!
Pergunta para ele que tem toda essa experiência de vestiário. Pergunta para o Mauro o tempo que nós passamos, esses 45 anos de jogo de futebol, de vestiário que a gente tem. Atinge, chega, porque falta aqui, ó, não pagou ali, ó, não recebeu aqui. E outra coisa, quando não começa a receber o roupeiro, o massagista, aí o pessoal da limpeza, aí é que abala os jogadores. Porque o jogador até segura a bronca quando é com ele, mas quando é com quem ele gosta, que tá no clube, aí não anda mesmo, aí não funciona mesmo. Não é regular. Com todo respeito ao João Vitor, que eu acho bom jogador, o João Vitor tem passado na medida do tom. Não é à toa que ele é expulso de uma maneira quase... E a olhadinha dele pro Léo, hein? Você viu a olhadinha dele pro Léo? Como o Léo depois deu uma olhadinha pro goleiro no gol do Arrascaeta, nesse gol aí, ó. Porque essa bola, o goleiro levou pra morrer de repente uma semana. Também tinha que ter saído antes, ó. A bola era dele. Porque a hora que a bola quicou, o goleiro tem que abafar. Ele também não abafou. Aí o Léo deu uma olhadinha pra ele, falou, essa era sua, meu filho. Não olha só pra mim, não. Tem o seu também. Tem tudo. Tá vendo como é que é o negócio?